Olá, vamos falar de depressão em mulheres. Será que a depressão é mais comum nas mulheres do que nos homens? Hoje eu vou falar sobre isso e, infelizmente, essa é uma realidade. Vou explicar os motivos. A depressão é uma doença aí descrita há séculos na medicina e em relação ao sexo, nós vemos tradicionalmente, os estudos epidemiológicos mostram que o sexo feminino, infelizmente, é mais acometido que o masculino, numa proporção média de 2 mulheres para cada homem acometido. Então, vamos falar de mais algumas estatísticas. Calcula-se que as mulheres possam ter um episódio depressivo na vida em uma taxa variável de 10 a 25%. Então, em alguns estudos, em algumas populações, é visto que na vida, 1 em cada 4 mulheres pode experimentar um período de episódio depressivo, em que essa mulher sente sintomas de tristeza, angústia, crises de choro, desânimo, alterações de sono e apetite, que levam ao diagnóstico da depressão. E aí vem a grande questão, que intriga os pesquisadores, os psiquiatras, por que a mulher é mais suscetível à depressão? Primeiro, nós temos um viés em relação à questão feminina. A mulher, por ser mais aberta a falar sobre suas emoções, ela acaba se expondo mais facilmente a um serviço de saúde ou a procura por um atendimento, seja médico ou psicológico. O homem, por características culturais, ele se retrai mais, ele tem uma dificuldade maior de reconhecer que está doente, e isso piora quando a doença é psiquiátrica. Então, esse viés cultural leva até mulheres procurarem muito mais atendimento por queixas depressivas do que homens. Mas quando nós cortamos esse viés de cena e vamos para a comunidade, mesmo assim, as taxas de prevalência costumam ser mais altas para o sexo feminino comparado com o masculino. E aí as duas explicações principais, existem várias, mas as mais relacionadas são, primeiro, o fator socioeconômico-cultural. Por quê? A mulher ainda na nossa sociedade, ela é vítima de uma carga de trabalho dupla e sem ter possibilidade aí de compensação ou de auxílio, Nós vivemos numa sociedade aí machista, em que o trabalho doméstico não é reconhecido e as mulheres, elas têm uma dupla jornada de trabalho, então elas têm um peso adicional nas suas rotinas do trabalho e associa-se, no caso das mulheres que são mães, ao cuidado dos filhos. Então, o que eu quero dizer com essa diferença, essa discrepância de tratamento entre homens e mulheres? Que as mulheres, por exemplo, trabalham em cargos, em empresas, profissionais liberais, e quando chegam em casa, elas têm também uma rotina de trabalho extensa, que envolve cuidar da sua casa, da alimentação, da limpeza, e quando tem filhos, também cuidar desses filhos. Geralmente, o homem não corresponde na mesma proporção com a divisão desses trabalhos e muitas mulheres criam seus filhos de forma sozinha, Isso é muito comum também. Então, infelizmente, esse viés social aumenta a pressão de estresse sobre o sexo feminino. O outro motivo é um motivo biológico. Como a mulher sofre a ação de 2 hormônios, o estrógeno e a progesterona, ela é muito mais suscetível às alterações hormonais do que o homem. Porque o homem, ele não tem um período de decréscimo hormonal intenso, como acontece na mulher, por exemplo, no período da menopausa. Então já começa na puberdade. Quando as mulheres começam a menstruar e há aí um ritmo cíclico de progesterona e estrogênio no seu organismo, esses 2 hormônios, eles passam também
a ter ação sobre o sistema nervoso central e as suas flutuações, né, como ocorre na gestação e na menopausa, provocam numa parcela de mulheres alterações significativas relacionadas ao humor. Então, por exemplo, o estrógeno, ele tem uma ampla ação no sistema nervoso central. Quem acha que o estrógeno é um hormônio periférico que age no útero, nos tecidos, está redondamente enganado. O estrógeno já se mostrou um hormônio que ele melhora a síntese e a transmissão de todos os neurotransmissores, incluindo serotonina, noradrenalina, dopamina. Ele tem um efeito anti-inflamatório no sistema nervoso central. Então, o estrógeno tem um efeito neuroprotetor. E 1/4 das mulheres tem uma sensibilidade aumentada a esse efeito estrogênico no cérebro. Então, vejam que essa suscetibilidade ela é também uma suscetibilidade biológica, né? Então elas ficam mais suscetíveis a essas flutuações. Então eu vou dar 2 dados de depressão muito comum no sexo feminino. O primeiro é no pós-parto. A depressão puerperal, ela é muito comum. O conceito de depressão puerperal é a depressão que surge nas primeiras semanas do pós-parto, tá? E a tristeza que acomete muitas mulheres puérperas pode ser vista numa taxa de 20 a 30% das mulheres, mas é uma situação passageira e autolimitada. Agora, a depressão clínica, quando a mulher tem aí uma situação de tristeza, angústia, choro, desânimo para cuidar do bebê, rejeição ao bebê, sentimentos ambíguos, pensamentos ambivalentes em relação à própria maternidade, né? Acompanhados de irritabilidade, alteração do sono, do apetite, aí nesse caso o diagnóstico é de depressão puerperal, acomete 10% das puérperas, então é uma taxa importante. E aí vamos para o segundo momento de vulnerabilidade. No período perimenopausa, quando as mulheres enfrentam aí o declínio dos hormônios e depois a sua cessação, muitas delas entram em depressão clínica exatamente por conta dessa vulnerabilidade relacionada ao sexo feminino. Então vejam que realmente nós temos motivos para acreditar que a mulher tem mais depressão. Volto aí no início. Principalmente pela questão social e cultural, onde ela é exposta a uma carga de estresse maior, por exemplo, laboral, relacionado aos cuidados da casa, domésticos. Esse trabalho não é valorizado e muitas vezes ela tem uma dupla jornada. E também a questão relacionada ao sexo e aos hormônios femininos. Quanto ao tratamento, existem algumas nuances do tratamento da depressão no sexo feminino que vão desde o aspecto da mulher em idade fértil, né? Se ela quer ter filhos, esse tratamento, no caso da depressão, os antidepressivos, linha geral, são seguros, inclusive na gestação, mas tem alguns que devem ser interrompidos ou reduzidos e alguns que não são recomendados para serem utilizados no período de lactação. Então existe essa situação que deve ser estudada caso a caso da mulher em idade fértil. Se ela quiser engravidar, o médico, o psiquiatra deve saber se o antidepressivo dela é seguro e não gera nenhum risco para o bebê, e também o uso na lactação. O outro ponto é que as mulheres também são muito sensíveis à questão do ganho de peso, né? Tanto pela facilidade das mulheres que têm de ganhar peso e dificuldade em perder, que tem a ver também com uma carga biológica em que a natureza predispõe a mulher a acumular um pouco mais de gordura do que o sexo masculino, né? Por razões óbvias, por conta da questão da maternidade. Então, alguns antidepressivos, e nós temos 20 opções mais ou menos no mercado, alguns promovem ganho de peso, aumento do apetite. Então é importante também escolher um antidepressivo, no caso feminino, que não gere um aumento indesejado do peso, que além das questões estéticas,
pode trazer outras condições, como a própria obesidade. A mulher, assim como o homem, se beneficia muito de atividade física regular, como uma atividade que protege da ansiedade e da depressão e que também auxilia no seu próprio tratamento. Então, em linhas gerais, a depressão na mulher é mais comum e o tratamento, quando a depressão é clínica e é importante, deve ser conduzido pelo médico especialista. Então, esse é o recado de hoje. Até a próxima!